Olá, turminha, tudo bem com vocês? Boa tarde, eu espero que esteja tudo bem, né? Vamos aí dar início a um novo capítulo, a um novo módulo, né? Que é o módulo 2. Vamos nos localizarmos aí, espero que vocês estejam com o material de vocês. Vamos nos localizar aí no capítulo 4, que nós vamos ter como tema faça suas malas e vamos viajar. Então, peguem aí o material de vocês e o nosso tema, capítulo 4. Vocês vão ver aí, observando aí as imagens, né? Uma imagem é de um trem e remete o quê? Relembra uma viagem. Tem umas indagações, né, na página seguinte, e vamos ter como abertura montanhas, praia, cidade histórica, parque de diversão. Os destinos e os roteiros são os mais variados possíveis, mas todo viajante deve concordar que viajar é mais que apenas sair de casa e encher a bagagem de emoções e novos conhecimentos e acumular experiências para a vida toda. Então, nós vamos ver aí essa imagem, né? Como está retratando aí de viagem. Tem essas seguintes indagações, né? Você já andou de trem? Como foi? Como você imagina que seja uma viagem de trem? Comente, né, com seus colegas sobre essa viagem marcante que você já fez. Ou não só de trem, né, se tiver a oportunidade de ter viajado de trem, mas de outro meio de transporte. Então você pode falar, né, vai falar a respeito dessa viagem, sobre se você gostaria de fazer ou não, já que não viajaram, não tiveram a oportunidade de viajar de trem, mas se tiverem uma oportunidade, então o que vocês gostariam de fazer e por quê? Você acha que viajar é importante? Por que é importante viajar? Então fica essas indagações para vocês responderem no contexto oralmente. Vocês podem estar respondendo aí, né, juntamente quando a gente estiver fazendo ali aquelas correções, voltarmos para as correções, a gente pode discutir essas questõezinhas aí, fazer aquele compartilhamento entre os colegas. Então, se nós formos aí para a nossa leitura 1, o nosso início de conversa, antes de iniciar, realmente, eu gostaria que vocês, assim, relembrassem aí de uma viagem que foi inesquecível, que foi marcante para vocês, e que nessa viagem eu acredito que tenha destacado, tenha tido um objeto que possa relembrar essa viagem. Então, vocês estejam aí relembrando, ver se vocês têm esse objeto, para que vocês depois possam estar procurando e deixar aí depois um cantinho em mãos, que quando a gente voltar novamente para esse contexto, a gente vai compartilhar essa experiência, desse objeto, essa lembrança, certo? Então, aí nós temos aí, ó, no nosso início de conversa. Você gosta de viajar ou conhecer lugares diferentes de onde você mora? Algumas pessoas gostam de compartilhar as experiências vividas em suas viagens por meio de relato. Nesse caso aí, eu vou compartilhar com vocês, se vocês tiverem esses objetos, eu vou compartilhar através do relato de vocês estarem contando entre os colegas, né? Mas nós podemos representar esses relatos na escrita. Vai ser os relatos de memória ou relato de viagem. Então, nós vamos ver aí adiante. Leia o título do relato a seguir e vamos relacionar se tem a ver com a imagem do que nós vimos lá nas páginas anteriores. Aqui remete à palavra ribeirinhos. Então, vamos descobrir. Então, o que você sabe sobre o rio Amazonas? Comente com seus colegas e leia o relato da viagem a seguir e embarque nessa aventura. Então, antes da gente iniciar realmente a leitura, pois bem, eu não vou fazer o contexto de toda a leitura, vocês vão estar lendo aí, vocês vão tentar interpretar essa leitura, fazer essa leitura silenciosa, depois vocês vão ler com vocês, né, cada um aí nas suas casas, vão estar lendo, para que mais adiante nas atividades a gente possa interpretar. Então, só vou comentar aqui o título, né? Viajando comunidades, visitando comunidades ribeirinhas no Amazonas. Então, antes da gente entrar na questão da leitura, eu vou trazer aqui para vocês algumas informações a respeito sobre o Rio Amazonas. Vocês sabem que o Rio Amazonas fica no estado do Amazonas, né? Então, nós temos aí como informações importantes que esse Rio Amazonas, ele é o rio principal, né? O Rio Amazonas é o principal rio da Amazônia. O nome já diz. Então,
é uma região conhecida pela floresta amazônica. Esse rio, além de atravessar toda essa região, ele deságua no Oceano Atlântico. Vai lançar o quê? Ao mar cerca de 175 milhões de litros de água por segundo. O rio Amazonas ele também faz parte da bacia amazônica, maior bacia hidrográfica do mundo, que cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados em 1.100 afluentes. Então, vamos ver aí que quais os rios que poderão estar relacionados a esse rio, como ele é um dos principais e maior rio desse estado, dessa região, né? Então, como eu falei, vocês vão dar continuidade à leitura de vocês, estejam atentos aí a algumas palavras desconhecidas, que vocês não conheçam, que não estejam dentro do contexto, da linguagem de vocês, estejam marcando para vocês fazerem até uma pesquisa em dicionário, certo? Seria interessante para que vocês se interajam e entendam melhor a linguagem do texto, né? Um texto bem interessante, é um relato. Se vocês observarem, ele vem demarcado parágrafos, ainda demarca separadamente o determinado assunto, ou seja, né, ele dá como primeiro tema, como título, visitando comunidades ribeirinhas no Amazonas. Então, o que seriam essas comunidades ribeirinhas, né? Aí mais adiante ele ainda diz, uma comunidade singular. O que seria essa comunidade singular? Então, nós vamos estar aí estudando esse contexto. Então, depois de ler todo o texto, vocês vão estar fazendo a interpretação, certo? Vocês vão estar fazendo a interpretação das páginas 13, página 14 e 15, ok? É o contexto que vocês vão estar trabalhando hoje, nesta tarde, comigo. Então, fica aí alguma dúvida que vocês tiverem no decorrer da resolução das questões, vocês vão estar entrando em contato comigo e a gente vai estar trabalhando e tirando a dúvida de vocês. Então, aqui é mais questão de leitura e interpretação. Esse contexto do relato, nós vamos descobrir o que seria esse relato. Esse relato de viagem nada mais é que o quê? É um texto que tem como objetivo compartilhar as experiências de uma determinada viagem. Está dizendo relato, é relatar, no caso, relato de viagem é relatar a viagem no qual aquela pessoa praticou, ok? Então, fiquem atentos e façam uma leitura bem coerente para que vocês possam estar interpretando cada uma das questões a seguir.